que louva, que põe a igreja pra cima. Se não fosse eu, a igreja não louvava o Senhor, né? Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Aleluia. Mas eu não sei o que você está falando. Que se não é eu tocar, você não é nada. Eu sou o melhor instrumentista da igreja. Eu que toco o violão. Eu que faço meu fogo descer. Eu sou mais eu. Essa bola Eu sou mais eu. Eu toco pra você. Se não fosse eu, você não tocava direito. Não, você tá se achando. Pensam que vocês são. Quem é você? Se eu, mais a uma. intercessora da igreja, Sabe nem cantar. Sabe nem cantar. eu que jejuo para de pela bobeira. igreja. Canta. Tá falando o quê? Tu tá falando besteira. Não, peraí, deixa eu ver se é isso que eu tô Mais entendendo. uma. Vocês, Aí, você tá se achando. Eu se sou o não melhor. sou eu, vocês não devem Para de orar. bobeira. Você fica com sede no meio do louvor. Você não tem água enquanto ora. E você? Ela acha que canta. Eu Você acha toco. que toca? Eu toco. Você não é de nada. Cantar todo Você mundo não levanta uma escala em casa. Água porque não tá, filho. Você Água porque não leva o povo a adorar. Quem acha? Se eles ficam com sede, Vai, pastor. Paz, vai, amado. pastor, afasta. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu queria que os irmãos olhassem para o lado aí. Olha quantas cadeiras vazias. Ô, irmã Cláudia, pode olhar para o lado. Olha quantas cadeiras vazias. Não tem, Ana, cadeira vazia do teu lado? Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Sabe por que hoje essa igreja está vazia? Tu sabe por quê, irmã Raquel? Porque não foi eu que preguei aqui. Porque aonde eu vou, eu arrasto multidão. Porque as igrejas que eu prego é assim, ó. Eles não podem ouvir o nome Alex Martins, pastor Alex Martins. Ele acha que prega. Tia da cantina não é nada. Não é nada. Deus, ele fala comigo no secreto. Diferente de vocês. Você não sabe dele. Para de bobeira. Fala sério. Valeu o seu íntimo com ele. Ó, o íntimo. Tá de sacanagem. Ah, não é Tá de possível. sacanagem. A outra diz que Olha canta. isso. A outra diz que dá água. Para de bobeira. Pronto. Ai, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia. Eu tô rindo de nervoso. Bom, pastor. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Só entre eu e vocês aqui. Ovelhas. Ovelhas. É, ovelhas. O que uma tiazinha da cantina tem que oferecer pra vocês? Intercessão, até eu que sou pastor eu faço. Conta. Violão, eu posso pegar, tocar. Olha que eu faço, hein? Olha que eu faço. Não faz, pastor. Eu faço. Isso que teve aqui, antes da pregação, foi um mero showzinho de ministério de louvor. Porque o que vocês precisam é de um pastor que fale na cara de vocês o que vocês precisam saber. Essa igreja está vazia hoje por causa disso. Porque eu trago a palavra. Eu faço a diferença. Coitado. Deixa eu achar isso. Ele tá se achando. Eu não estou me achando, eu sou. Ele é. Então vamos pro pastorzinho dele. Olha. Veremos, pastor. Essa semana eu fui fazer treinamento da brigada de incêndio do trabalho e diante de diversas situações que você enfrenta ali, né, situações de muita pressão, porque você pode a qualquer momento você passar por uma situação de real incêndio na empresa, em casa ou onde quer que seja. Então, no treinamento eles te fazem ficar debaixo de muita pressão. O tempo todo você tem que fazer escolhas, decisões rápidas para como agir, como você apagaria aquele fogo, como você terminaria com aquele
incêndio, usando o extintor certo, usando a ferramenta certa para não piorar tudo e acabar morrendo, causando a morte de alguém ou simplesmente fazendo com que algo que era para ser mínimo se torne uma grande tragédia. E dentre todas essas situações, acontece de que um dos lugares mais temidos do treinamento é a Casa da Fumaça. É um prédio onde você entra e tudo escuro, muita fumaça. Algumas pessoas ficam completamente assustadas. Eu vi um homem zarrão, eu vi um homem grande, velho, ele chorar desesperado dentro de um lugar, porque estava escuro, porque estava enfumaçado. Por mais que fosse um treinamento, aquele homem ficou completamente apavorado e completamente desesperado. E se você hoje for prestar bastante atenção no que eu vou pregar, você vai ver que a ideia de sair de uma casa de fumaça, onde você é treinado a retirar as pessoas pelo canto, e todas elas precisam estar uma segurando na outra, uma agarrada à outra, uma sem poder soltar da outra para não se perder dentro do lugar e correr o risco de perder. Você vai entender que você precisa permanecer firme também em Cristo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo mau, num mundo cruel, que talvez você pudesse comparar com a Casa da Fumaça, um lugar de escuridão, um lugar onde causa medo, que causa pânico a muitas pessoas. Mas tinha alguém para nos conduzir para fora daquele lugar. E a mesma coisa é, talvez você esteja vivendo num mundo mau, num mundo cruel, num mundo terrível, dentro do seu mundo que as coisas estão te assustando, te apavorando. Mas Jesus está dizendo, ei, fique firme em mim, permaneça em mim, e você vai alcançar tudo aquilo que eu tenho para você. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 15, você vai ver que a palavra permanecer, ela aparece por diversas vezes, ela aparece muitas vezes, e eu aprendo com isso que nós precisamos permanecer, nós precisamos perseverar em Cristo Jesus, porque somente Ele é a saída, somente Ele é a solução. Leia comigo versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e em mim não der fruto, ele corta. E todo que der fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Esse discurso de Jesus, ele começa, na verdade, no Evangelho de João, capítulo 13. Nós falamos na semana passada sobre o capítulo 14, onde Jesus havia já reunido os seus discípulos, reunido os seus amigos, e tinha dado uma notícia ruim para eles. Jesus estava dizendo, ei, eu vou morrer, eu vou passar por maus momentos agora. Jesus, ele no Evangelho de João, capítulo 13, ele reúne os seus discípulos, ele reúne os seus amigos, para que ele dê uma notícia triste. Ele dá uma notícia ruim para eles. E aqueles homens, eles começam a ficar esmorecidos, entristecidos. Mas Jesus também dá uma palavra para eles. Ei, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus estava indo para preparar o lugar deles. Jesus estava acalmando aqueles homens, acalmando o coração deles e dizendo, ei, eu vou passar por tudo isso, mas é necessário que eu morra para que vocês tenham direito à vida eterna. É necessário que eu passe por todas essas coisas para que vocês, sim, possam ter um lugar nos céus. Ei, eu vou ser a ponte, eu vou ser o caminho, a verdade, a vida. Eu vou ser aquele que vai conduzir vocês ao lugar que o Pai tem preparado para cada um. Aleluia. Só que Jesus, ele faz essa reunião com os seus discípulos à mesa da ceia. E acontece de que agora dizem que o Evangelho de João, capítulo 15, é a continuação desse discurso. Só que Jesus já não está mais à mesa da ceia.
Eles estão a caminho do Getsemane. Eles estão em um lugar escuro. Talvez os discípulos estivessem amedrontados como na casa da fumaça. Talvez eles já estivessem, e agora? Nós estamos indo para os momentos finais do nosso mestre. Nós estamos indo e não sabemos o que vai acontecer. O caminho para frente é difícil de enxergar. Por mais que talvez eles estivessem tochos, por mais que talvez eles estivessem com Jesus, mas eu acredito que cada um deles ainda estava com o coração amedrontado. E talvez Jesus falou assim: ei, coloca a mão no ombro do teu irmão. Coloca a mão no ombro do teu irmão. E talvez Jesus falou assim: coloca a mão no ombro do teu irmão. E falou para ele assim: ei, não teme. Lembra da palavra que eu dei lá atrás? Não perturbe o teu coração. Não se turbe o teu coração. Fala para o teu irmão: talvez você esteja passando dias difíceis. Talvez você esteja passando momentos difíceis. Mas Jesus ele está aqui nessa noite dizendo: não temas. Não temas, eu estou contigo. Meu Deus, porque eu sou contigo. Aleluia! Eu vejo os discípulos subindo o Getsemane ao lado do mestre. E Jesus dizendo para eles: ei, eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que foi plantado para dar vida, para levar a vida até vocês. Só que a palavra de Jesus para aqueles homens era o objetivo dela naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, era dizer: ei, permaneçam em mim, continuem colados comigo, continuem arraigados comigo, para que vocês não se percam. Eu vou morrer sim, eu vou passar por momentos difíceis e vocês vão ficar amedrontados, mas eu vou ressuscitar e mudar a história. Jesus ele estava dando uma palavra objetiva para aqueles homens, por isso ele vai continuar no verso 4 dizendo: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo poderá dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois em mim nada podeis fazer. Jesus ele estava dizendo para eles assim: ei, permaneçam em mim. Vocês vão dar frutos, vocês vão avançar se vocês continuarem em mim. E é como nós acabamos de interpretar aqui e falar nessa peça. Infelizmente muitas pessoas esqueceram quem é a videira. Jesus ele não é uma videira, ele é a videira. Jesus não é um galho, ele não é um ramo, ele é a própria árvore que gera a seiva, que gera a vida para os galhos, que gera a vida para o homem, que gera a vida para a mulher, que gera a voz de quem pode louvar, que dá vida àquele que pode se expressar através da dança. É somente dele. E ele está dizendo: ei, permaneçam em mim que eu permanecerei em vós. E por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas que outra hora estavam fazendo fama, outra hora estavam crescendo muito, mas se perderam pelo meio do caminho. Você fala assim: essa pessoa era a minha inspiração. Eu segui os louvores, eu me inspirei, eu me converti por causa da pregação daquele homem. E talvez aquele homem, em um determinado momento, te decepcionou, retrocedeu, parou de servir a Deus. Você fala assim: como pode? Porque talvez no momento em que ele precisava permanecer em Cristo, ele retrocedeu. E Cristo está falando: ei, guarda o teu coração. Onde está o teu coração? Guarda o teu coração. Porque se o teu coração permanecer em mim, eu vou permanecer em você. E de você eu vou gerar vida e vou mudar a história. Né? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. E o que nós podemos aprender com esse texto? Após permanecer, que eu acho que foi a lição que Deus me deu essa semana. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicada a sua vida, a sua caminhada com Cristo, permaneça. Por mais que você sofra
pedradas no meio do caminho, por mais que as pessoas te deem facadas nas costas, como nós gostamos de falar, permaneça. Por mais que um líder tenha te machucado, por mais que alguém tenha dito, mas logo você, logo tu na igreja, maconheiro, você passou na mão de todo mundo, você viveu tudo errado, você fez assim, você fez assim, por mais que as pessoas duvidem, permaneça. A primeira lição que eu aprendi foi essa, mas eu entendo também que nós aprendemos com esse texto que o propósito é a frutificação através da videira. O verso 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E o Senhor, como agricultor, como viticultor, ele trabalha para que os seus frutos, seus filhos frutifiquem, porque ele corta, ele limpa, ele poda, para que o ramo produza ainda mais fruto. Teve uma vez, pensa num garoto brigando com a minha era eu. Tinha um pé de abacate na frente da minha casa, lá no caminho do meio. Aí o vizinho foi lá e começou a cortar o pé de abacate. Pô, eu xinguei muito o Luiz careca. Seu careca, você me arrumou, tá cortando pé de abacate daí na tua casa. Por que tu tá cortando pé de abacate? E comecei a arrumar uma confusão com ele, e brigar com ele. Minha mãe, calma menino, calma. Eu falei, não, eu tenho que cortar o pé de abacate, não, pra quem vai cortar o pé de abacate? A gente vai ficar sem abacate. E eu brigando com ele. Ele falou, não, mas eu tô só podando o pé de abacate. Eu falei, não corta nada não. Eu não entendia o que significava podar. Eu não fazia ideia do que aquele homem estava fazendo. Ele falou, é necessário cortar para que esse pé ficasse mais forte, crescesse ainda mais e desse muito mais abacate. E eu briguei, e eu falei, tem que cortar não, sai daí. Mas quando a gente entende o Deus, o próprio Jesus está dizendo assim, o meu Pai, Ele corta, Ele poda, para que você possa dar ainda mais frutos. E por muitas das vezes a gente está na igreja, e aí a gente fala assim, pastor, tomei uma canelada hoje na pregação, poxa, aquilo mexeu comigo. O outro fala, nossa pastor, estava jogando piada para mim, está sabendo do meu pecado, está sabendo do meu erro. E não é, mas é o próprio Deus falando contigo, ei, filho, eu preciso cortar isso na tua vida. Eu preciso arrancar isso da tua história. Eu preciso fazer uma limpeza aqui para que você possa alcançar todos os frutos que eu tenho para você, para que você possa ter tudo aquilo que eu tenho para você. Algumas coisas precisam ser arrancadas, tiradas da sua vida. Então, muitas das vezes você vai estar aí no seu banco, sentadinho, e Deus vai estar falando contigo. Filho, tira isso. Arranca isso da tua vida. É necessário limpar essa área para que eu possa chegar e alcançar o teu coração de verdade e mudar a tua história. Aleluia! E o mais interessante é que a palavra mais clara aqui, a palavra grega é airo. Não seria cortar, mas tomar ou levantar. Tanto na literatura grega como na Bíblia, airo significa literalmente cortar, mas tomar para si e levantar. Né? Levantar sugere que quando você vê um pé de uva, né, que a gente chama de pé de uva, uma videira, você vai ver que ela está sempre num varalzinho, né? Está no arame, está não sei o quê. Aquela árvore, ela necessita de algo para que segure ela no alto. Por quê? Porque se as folhas encostam no chão, elas começam a apodrecer e morrem. Então, quando Jesus estava falando aqui, ele corta, ele estava falando assim, ele levanta aquele galho e coloca para que ele possa frutificar ainda mais. A palavra airo era Jesus falando assim, a gente entende que era o próprio Deus descendo na terra, pegando o homem que já estava se apodrecendo, pegando o homem que já estava se perdendo, levantando, erguendo o homem e falando, ei, você não vai ficar perdido, você não vai ficar caído, eu vou te levantar, vou te podar, vou cuidar de ti, para que você possa ir e dar, produzir muitos
Hoje é dia de te levantar. Hoje é dia de te levantar e mudar a tua história. Deus tem um convite para você, é um processo na nossa vida. Ele corta partes da nossa vida que roubam a nossa vitalidade e nos impede de frutificar. Na disciplina, o que você precisa ser... Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o eu. Ó, meu irmão, assim, cuidado com o eu. Cuidado com eu. Cuidado com o eu. Cuidado com eu. Cuidado com o eu. Cuidado com eu. Não é cuidado comigo, é cuidado com o eu. O eu é teu. Cuidado com o eu. É como eu falei, muitas pessoas, por causa do eu, se perderam. Ontem eu estava conversando com uma jovem e ela estava falando comigo. Poxa, que garoto tão bom, tão usado por Deus, mas o maior problema dele, ele não gosta de ser liderado, ele não gosta de ser pastoreado, ele quer estar por cima, ele quer dar as ordens, ele quer falar, ele quer exercer a alta patente da igreja, mas o maior problema daquele jovem realmente é o eu. Aquele homem tão usado por Deus, mas que por anos e anos vive, cai e levanta, não avança, não alcançou o que ele tinha para alcançar na vida e no ministério dele. Tudo por conta do eu. O que você precisa cortar na sua vida? Porque tem coisas que Deus corta, mas tem coisas que Deus fala contigo, ei! É sua responsabilidade de cortar. É sua responsabilidade, porque a palavra eu já lancei, a ordem eu já dei, a transformação eu tenho para você, mas você precisa dizer que eu não quero mais viver dessa forma. Mateus capítulo 25, verso 14, fala a história de um homem que, ausentando-se do seu país, ele pega os seus talentos e coloca 5 na mão de um, 2 na mão do outro e 1 na mão de outro. Aí acontece de que depois de muito tempo aquele homem volta. Chega para aquele que tinha 5 talentos, cadê os talentos que eu deixei nas suas mãos? Aquele homem simplesmente agora traz e entrega a ele 10 talentos, ele multiplicou o talento, chega para o outro que ele deu 2 e falou assim, cadê os talentos que eu coloquei nas suas mãos? Aí, estão aqui, 4. Eu multipliquei o que você deixou comigo. Mas chega para aquele que ele deixou apenas 1, ele fala assim, não, eu peguei aquele talento e com medo de perder, eu enterrei. E Jesus ele disse, ei, permaneça em mim porque você vai dar muitos frutos. Muitas das vezes ele está falando assim, é hora de frutificar, é hora de avançar, é hora de crescer. E a gente está perdendo a oportunidade porque ele te deu um dom, ele te deu um talento, ele te deu um chamado, você vai esconder esse talento, você está enterrando esse talento e ele vai chegar e vai falar assim, ei, porque você está tanto tempo parado. Tem hora que tem que podar o medo, tem hora que tem que podar o pecado, tem hora que tem que podar as coisas que estão te apodrecendo para que você possa florescer. É como eu acabei de falar, nós precisamos arrancar algumas coisas para que ele possa frutificar através da sua vida. Então, não desperdice as oportunidades que ele tem te dado, né? E o que você tem feito com os seus talentos? Será que está parado? Será que está completamente escondido? Por quê? Porque eu gosto do pecado. Esse dia o garoto falou para mim assim, ó, prega para ele. Quando você está trabalhando com ele, prega para ele, porque ele precisa de Jesus. Antes de que eu falasse qualquer coisa, sabe qual foi a resposta do rapaz para mim? Eu gosto do pecado. Meu negócio é pecado. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber. Eu gosto do pecado. Antes de qualquer coisa, ele já falou assim, eu gosto do pecado. Pensa num negócio que é difícil.
muitas pessoas, elas não gostam do pecado, mas elas estão aprisionadas. E eu tenho certeza que ele também está aprisionado, achando que gosta. Pecado é bom, pecado não é ruim. Mas o pecado tem uma consequência. E na hora que isso for cobrado, e aí? O que você vai apresentar para Deus? Em segundo lugar, aprendemos que Jesus é a única fonte de frutificação. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo que der fruto para si, nenhum ramo pode dar fruto a si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Cristo é a videira. Ele não é uma videira, ele é a única videira, ele é a única opção. Por mais que o mundo seduza, por mais que as coisas que o inferno coloca todos os dias diante dos seus olhos, diante de você, pareçam ser boas, Jesus, ele é a única opção. Semana passada nós terminamos a mensagem dizendo que nós fomos criados da terra, mas a verdade é que somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E Ele soprou em nós o fôlego de vida. E se Ele arrancar o que Ele tem em nós, já era. A verdade é, eu falei, os peixes foram tirados das águas, foram produzidos na água. Mas se eles forem arrancados da água, eles morrem. As plantas saíram da própria terra, mas se forem arrancados da terra, morrem. Nós viemos de Deus, e se formos arrancados, se estivermos longe de Deus, morremos. Estamos completamente mortos dos nossos delitos e pecados, né? E para quem quer viver uma vida espiritual marcada pela frutificação, Jesus é a única fonte, então precisamos estar conectados neles. Os ramos, eles dependem da árvore. A verdade é, um galho, ele precisa continuar conectado na árvore, as folhas precisam continuar conectadas na árvore. Se você pegar a árvore, arrancar os galhos, arrancar as folhas, deixar somente o tronco, aquele tronco, ele tem o poder de reproduzir outros galhos, outras folhas. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, ele não precisa de você. É você quem precisa dele. Você quem precisa do poder da ceia. Você precisa estar conectado. Um viticultor, quando ele vê galhos podres, galhos secos, ele vai, arranca o galho, corta, faz umas fendas, abre a árvore e enxerta o galho ali. Porque ele sabia que aquele galho talvez já não tivesse mais esperança. Porque ele sabia que se aquele galho ficasse fora da raiz do tronco, ele morreria por completo. Mas ele vem, faz uma fenda e encaixa o galho de novo. E aquele galho volta a florescer. Talvez você esteja como um galho seco, que um dia caiu da videira, estava se perdendo, estava se secando dia após dia, e ele estava morrendo dia após dia. Mas acontece de que agora Deus está dizendo: ei, é hora de te limpar, fazer uma brecha, uma fenda, e te enxertar novamente, para que você volte a florescer. O desligamento e o isolamento trazem morte ao ramo. Se todos os ramos forem cortados, o tronco sobrevive e lança novos renovos. Entretanto, nenhum ramo sobrevive sem o tronco da videira. Vamos permanecer cada vez mais nele. E em terceiro lugar, aprendemos que os frutos glorificam ao Senhor. O verso 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A vontade do Pai é que em todas as áreas sejamos frutíferos.
Não há nada que glorifique mais o Pai do que ver o Filho frutificando. A gente fica orgulhoso do filho quando faz um negócio bom na escola. A gente fica orgulhoso, né, da Maria quando vai lá, faz os lances da ginástica, e faz isso, faz aquilo. Aí a gente fala, caraca, é minha filha, vou botar nos starts. Aí agora a Isabela chega lá juntando assim de kimono, lutadora de judô. Aí fala, essa aí é minha filha mesmo, uma hora. Uau, vai dar um arme lá, que eu não sei o nome do negócio de judô, mas vai dar uma chave lá, doida em alguém lá e vai ganhar uma medalha. Que ela já falou, eu quero ganhar medalha. Eu falei, é isso aí mesmo, tem que treinar para ganhar medalha. E a verdade é que a gente fica todo bobo, porque a gente vê que o filho está frutificando em algo, o filho está aparecendo em algo, e Deus Todo-Poderoso é a mesma coisa. Ele quer te ver frutificar, Ele quer te ver crescer em todas as áreas, Ele quer ver você avançando em todas as áreas. Na área sentimental, na área espiritual, na área física, na área financeira. Deus, Ele quer que você floresça. Mas, como eu sempre digo, tem gente que infelizmente vai ter que ficar pobre o resto da vida. Porque se conseguir dinheiro, o seu dinheiro vai o seu coração vai para o dinheiro. Se conseguir a fama, o seu coração fica na fama e você se desconecta de Deus. Se você andar com pessoas que vão dizer que você é bom demais, aquilo vai fazer com que você se ensoberbeça e se perca pelo meio caminho. Você precisa frutificar em todas as áreas, mas é necessário que você frutifique também na oração, na leitura da palavra, na busca, na intimidade com o Pai, para que você possa avançar em tudo que Ele tem para você. O verso 10 fala que fala de guardar os mandamentos, ou seja, a obediência. Deus quer fazer tanta coisa na vida da igreja, Deus quer fazer tantas coisas em nós e através de nós, mas muitas das vezes nós não entendemos que precisamos primeiro obedecer, que precisamos primeiro ouvir, precisamos primeiro ser disciplinados, e Deus começar a trabalhar, para que Ele possa te dar tudo que Ele tem para te dar, e você alcançar tudo que Ele tem para que você alcance. Não menospreze o lugar que Deus te chamou para frutificar. Porque muitas das vezes a gente fala assim, mas é tão pouco o que Deus está me dando. Eu acho que esse nem é o lugar que Deus me colocou. É tão pequeno, é tão pobre, é tão humilde. Eu não vou para lugar algum aqui. E eu estava ouvindo a história de um pastor que ele, num culto, pregou e fez o famoso convite: alguém quer aceitar Jesus? E apenas uma criança aceitou Jesus. E aquele pastor ficou revoltado consigo mesmo. Poxa, ninguém se entregou para Jesus nessa noite. Ninguém se entregou para Jesus nessa noite. Mas a mulher dele falou assim, que ninguém, você não lembra aquele garotinho que se entregou para Jesus? Mas era só uma criança, não era ninguém. E o nome daquela criança era William Franklin B. Um dos maiores pregadores do último século. Um cara que pregou para 1,5 bilhão de pessoas no mesmo tempo. Um cara que milhares de pessoas foram salvas, que pregava entre 3.000, 4.000, 5.000 pessoas se rendiam aos pés de Jesus. Aquele homem falou, era só uma criança. Mas o que Deus tinha naquela criança era a transformação de milhares de pessoas. O que Deus tinha naquilo que parecia não ter valor, para aquilo que parecia apenas um pé de uva no quintal, era Deus falando, nessa criança eu tenho milhares de pessoas salvas. Eu quero que você entenda que Deus está te chamando para frutificar, para voltar a
como eu te disse, no treinamento a gente sofre muita pressão. E aí você tinha que falar que para apagar o fogo de líquidos inflamáveis era um pó químico. E aí, era CO2, era pó químico, era não sei o que, e agora? É com água! E aí, tá maluco? Eu te ensinei isso! Não, é com CO2! Não, e não sei! E a gente desesperado, sem pensar na decisão verdadeira que a gente tinha que tomar. E aquele homem, o instrutor, falava assim: ei, pensa! Líquidos inflamáveis, isso aqui eu te ensinei. E aí o rapaz respondia: é isso. Aí, pega o extintor. Pegava o extintor e apagava o incêndio. O que eu quero que você entenda é que talvez você esteja vivendo um incêndio na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de tribulação na sua vida, e as decisões que você tem tomado todos os dias elas só pioram. E você está no meio de toda aquela pressão e Deus falando assim: ei, volta atrás, pensa direitinho e volta para o caminho. Volta para a videira. Seja enxertado nessa árvore, seja enxertado no corpo de Cristo e volte a sonhar, volte a planejar e comece a apagar os incêndios, comece a apagar as situações que têm se levantado contra a tua vida e contra a tua história, porque você ainda vai dar muitos frutos, mas você precisa permanecer em mim. Amém? Quero te pedir para se colocar de pé. Talvez você pudesse estar em qualquer lugar do sol, pudesse estar em qualquer lugar nessa noite. Noite de bola, você poderia estar na bola, você poderia estar num banho, você poderia estar na sua cama, quentinha. Mas Deus te chamou para estar aqui nessa noite. Tu não perca a oportunidade que você está tendo nessa noite. Não perca a oportunidade de dizer: Senhor, eu estou aqui. E talvez você nem tenha entendido toda a ministração, toda a pregação, mas fala: Senhor, eu entendo que talvez eu esteja fora, desconectada da tua vontade e do teu querer. Eu quero entregar o meu coração para ti nessa noite. Deus te amado para aquele em nome de Jesus. Eu sei que existem vidas aqui, corações aqui nessa noite, que precisam, Pai, ser alcançados pelo Senhor. E eu sei que o Senhor tem projetos, planos, sonhos, que o Senhor tem grandes coisas para fazer. E Pai, através da tua palavra que foi ministrada, que foi pregada nessa noite, eu peço, Senhor, alcança corações aqui nessa noite. Deus, aqueles que já são